Boa tarde a todos, a todas, a todos. Sejam bem-vindos à mesa 10 do 8º Seminário de Estudos Medievais do PEN-UERJ, que está acontecendo desde segunda-feira. E estamos aqui seguindo a maratona de mesas, né? Hoje teremos mais 2 mesas após essa, num total de 5 mesas no dia. E para coordenar essa mesa, nós temos a alegria e o prazer de receber aqui conosco a professora doutora Carolina Gual. Ela é professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e tem aí amplos estudos na área de Idade Média, e é um prazer recebê-la aqui conosco. Carol, nossa parceira, nossa amiga, é sempre uma alegria estarmos juntos, quer seja virtualmente, quer seja presencialmente. Então, seja muito bem-vinda, uma boa coordenação, passa você a palavra e, desde já, também o direcionamento da coordenação da mesa. Antes disso, só um detalhe. Você que está aí no YouTube, não esqueça do que eu sempre peço. 1, curtam essa live, dá lá o joinha, para que depois ela alcance bastante gente. 2, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Eu fiz um apelo de 1.000 inscritos e, funcionou. Mas eu quero ver bombando, eu quero que chegue a 2.000. Eu sou agora ambiciosa. Então, vamos lá curtir, indica para a mãe, indica para a avó, indica para todo mundo, porque todo mundo é família e todo mundo é bem-vindo, tá? Terceiro e mais importante, as perguntas que vocês vierem fazer para esses apresentadores aqui, os comunicadores, é muito importante que vocês registrem no chat, tá? A gente está aqui a postos para recolher depois essas perguntas, para que eles aí que estão afinadíssimos nas pesquisas possam responder. Então, interaja com a gente, faça as suas perguntas, não fica silencioso aí não, o espaço é seu também. Beleza? Carol, sem mais delongas, agora a palavra é sua. Boa coordenação, boa apresentação para todo mundo seja muito bem-vindo e vamos lá. Muito obrigada, Rosiane, dou boas-vindas a todas que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube do PEN, da UERJ, também a todos que estão aqui presentes na sala virtual, e que aos poucos vocês vão conseguir conhecer todo mundo. É um prazer enorme poder, mais uma vez, participar, mesmo que de forma virtual, de um dos eventos organizados. Então, estendo meus agradecimentos à Rosiane, ao Wendel, à Marta, que são sempre tão gentis e acolhedores, né? Espero que tenhamos uma sessão excelente. Na verdade, tenho certeza que será, né? Todos aqui são temas muito interessantes, que tenho certeza que vão instigar muitas perguntas também do público. Então, fiquem, por favor, à vontade. Vocês podem ir fazendo as suas perguntas no chat ao longo da apresentação, não precisa esperar até o final, porque elas ficam ali registradas e depois vão ser recuperadas. Então, gostaria de também lembrar a todos os comunicadores e comunicadoras que vocês terão 15 minutos para fazer a fala de vocês. Quando tiver por volta de 10 minutos, eu aviso que o tempo está se esgotando, para que a gente mantenha tudo dentro dos horários certinhos, né? Então, eu gostaria de começar chamando a nossa primeira comunicadora, que é a Luana Cantalice Dias, que é mestranda da UERJ. Boa tarde, Luana. A Luana vai apresentar a comunicação intitulada O Indivíduo e a Sociedade Medieval, representada através dos Fablieux. Luana, passo a palavra a você. Você tem 15 minutos, seu tempo começa agora. Oi, boa tarde, né? Como a professora Carolina falou, me chamo Luana, eu sou mestranda do PPGH da UERJ, sou orientada pela professora Marta Silveira, e eu vou apresentar um trabalho intitulado O Indivíduo e a Sociedade Medieval nos Fablieux, e esse trabalho foi desenvolvido como parte da pesquisa que eu comecei a realizar agora no mestrado, e eu tenho o objetivo de, a partir dele, discutir a representação da sociedade e da religiosidade medieval nos Fablieux e como ela expressa a relação entre o indivíduo e a sociedade, realizando um debate historiográfico desse tema e trazendo uma análise dele a partir dos conceitos de apropriação e representação do Chartier, para poder buscar compreender a forma como a cultura política medieval vai influenciar
a representação da imagem do paraíso no imaginário popular. Eu vou começar apresentando os fabliões, né? Eles são uma corrente literária medieval produzida entre séculos XIII e séculos XIV, especialmente na França. Eles são caracterizados por retratar o cotidiano numa narrativa curta, muitas vezes em forma de rima, e elas retratam práticas em que o sagrado e o profano normalmente se relacionam de forma cômica, de forma satírica, irônica, que sempre vai resultar em uma moral e um ensinamento. Eu analiso 2 fabliões que eu retirei do livro Pequenas Fábulas Medievais, fabliões do século XIII e século XIV. O livro que eu utilizo é a edição de 2020, ele foi traduzido pela Rosemary Kostek e foi publicado no Brasil pela editora Martim Fontes, né? Todos os fabliões que são compilados nesse livro, eles foram organizados pela Nora Scott, e eu identifico os 2 que eu utilizo aqui são pertencentes a dois manuscritos identificados pela Nora Scott como o MR3 e o MR3-103. Então, a partir deles que eu vou desenvolver esse trabalho. Falando mais sobre os fáblios e o conceito de apropriação, representação e eles como fonte histórica, a gente vai entender que toda produção documental, seja ela oficial ou seja ela literária, é feita a partir do contexto que o autor está inserido. Então, sendo ele cultural, político, econômico, social. Então, compreendendo isso, a gente pode entender os fabliões como fontes históricas que permitem que nós possamos compreender as produções literárias como fontes importantes. A partir disso, a gente consegue entender a escrita e a literatura como práticas situadas historicamente, né, em que o texto escrito, mesmo que ele seja uma narrativa ficcional, como é o caso dos fabliões, ele pode representar um contexto social, histórico e cultural no qual ele foi produzido. Reconhecendo os fabliões como essa corrente literária, a gente pode identificar nele representações das camadas urbanas e, a partir daí, a gente consegue analisar as manifestações culturais e linguísticas nas relações socioculturais do cotidiano medieval, para poder entender como acontece a inserção dessas produções no imaginário cultural popular medieval. Analisando, né, o campo político na Idade Média, pegando a ótica do René Rémond, a gente consegue perceber que, na Idade Média, o político e o cultural e o religioso, eles estão muito interligados, né? Então, a gente consegue ver, a partir da lógica do René Rémond, que o político se relaciona com as diversas esferas sociais e ele tem essas fronteiras móveis dependendo do contexto vivido. No contexto medieval, essa relação política e religiosa vai ser super importante dentro desse contexto, né? No campo religioso, no campo da vida privada. Assim, esses elementos como o pecado, o medo, a salvação, todos eles pregados pelo cristianismo, eles vão ocupar não só um espaço religioso, mas eles também vão ocupar um espaço político, social e por isso vão ter uma certa relevância na sociedade e, como consequência, vão ter uma relevância na forma como a imagem do paraíso é construída e representada na literatura. O Serge Bernstein vai trazer para a gente o conceito de cultura política como uma série de símbolos e ritos e suas representações que são baseadas em uma ideologia que vai permear a vida privada e a vida pública da população através dessas manifestações culturais. Essas expressões culturais e esses valores partilhados vão ser movimentos formadores da identidade do indivíduo e eles vão perpassar várias instituições,
como a família, a instituição de ensino, o meio de trabalho. E durante o período medieval, a gente consegue perceber que esses símbolos e ritos que compõem a cultura política não vão se separar do religioso, de forma que seguir as práticas religiosas e os dogmas da igreja vão estar não só como um aspecto religioso, mas também como uma formação política e social. Então, elas vão ser usadas também para justificativas políticas, justificativas dos sistemas políticos. Então, o poder real, o pagamento das taxas feudais, a posição social ocupada tanto pelo camponês como pelo governante, elas vão ser justificadas nesse contexto, principalmente quando a gente analisa uma ótica posterior à reforma gregoriana, que acontece no século XII, e que centraliza o poder eclesiástico na mão do papado e coloca a salvação como um objetivo e um objeto essencial da igreja. Ela vai ser a única instituição que vai conseguir garantir a salvação. Então, com essa difusão da espiritualidade, tanto entre o clero, entre os leigos, entre a autoridade, a universalidade da igreja vai conseguir reafirmar pilares de controle simbólico e doutrinário. Então, a gente vai ter uma influência direta nas ações tomadas pela população, porque uma vez que a gente está buscando a salvação, não só o cumprimento das leis e a obediência política são tão importantes quanto a parte religiosa, porque eles vão ser elementos principais na salvação. A gente vai analisar esses fabliôs e esse contexto político e religioso a partir do conceito de apropriação e representação proposto pelo Chartier em A História Cultural, entre práticas e representações. Aqui, a gente vai falar um pouco mais sobre como a gente entende esses conceitos, com o intuito de compreender como uma coletividade vai expressar a sua visão de mundo e os seus valores por meio das práticas sociais. O Chartier vai entender a apropriação como processo no qual determinado grupo assimila ritos, símbolos e práticas, e, por representação, a forma como esses elementos são ressignificados e empregados por esses grupos como instrumento de expressão e afirmação social através da prática, né? Assim, quando a gente analisa o imaginário popular, a gente tem nele uma expressão das representações construídas a partir das relações entre os grupos de uma sociedade e suas apropriações, de forma que o imaginário e suas representações vão atravessar toda a estrutura social. Partindo dessa percepção, a gente pode pensar o imaginário e a forma como ele condiciona os sujeitos a fim de compreender melhor os sentidos que são produzidos no discurso dos fabliôs. Aqui eu vou usar para isso os 2 fabliôs da coletânea que eu mencionei anteriormente, que são intitulados Do Vilão que Conquistou o Paraíso Defendendo a Sua Causa, que é um fabliô que constitui na história de um vilão que, ao morrer, não tem a sua alma reivindicada nem pelo céu, nem pelo inferno, mas ele vê São Miguel resgatando uma alma e levando para o céu. Então, ele segue São Miguel até as portas do paraíso e ele vai tentar argumentar para ele conseguir ficar lá e ocupar aquele espaço. O outro fabliô vai ser o Peido do Vilão. Ele vai consistir numa história que vai tentar explicar por que os vilões não são dignos nem do paraíso, nem do inferno, contando que eles não têm as virtudes necessárias para serem dignos do paraíso e eles têm uma alma tão podre que vai infestar o inferno e por isso eles também não vão poder ocupar aquele espaço. Eu escolhi esses 2 fabliôs por causa da representação do espaço do além, principalmente do espaço do paraíso, e a forma como eles expressam as características exigidas para você alcançar o paraíso, né? E, a partir disso, a gente também consegue entender a forma como ele vai se construir no imaginário medieval e como a noção de pecado e a noção de salvação vai estar presente nesse imaginário.
A partir de uma cultura política que compartilha valores religiosos, a construção do paraíso e do pecado vão se manter no cotidiano popular, influenciando diretamente essas ações da população. Por isso que o paraíso ocupa um espaço tão importante, ele está tão presente na mentalidade medieval. Para aplicar os conceitos ao contexto da religiosidade, é fundamental entender que a religião, mais que um sistema de fé, ela vai funcionar como um instrumento de legitimação de estrutura política, social e hierárquica. Luana, 10 minutinhos, tá? Só para você saber. E ao justificar essas autoridades, né, por meio da ordem e da vontade divina, a religião vai garantir uma estabilidade e uma coesão, né, sustentando normas, valores e a formação da organização social. A partir da reflexão proposta pelo Remon sobre a história política, sobre o papel do político, a gente vê que essa fronteira entre o religioso e o político na Idade Média estão profundamente relacionadas, né, com a queda do Império Romano do Ocidente e a ascensão das estruturas políticas, sociais e econômicas, posteriormente conhecidas como feudalismo, após a desagregação do Império Carolíngio. O processo de cristianização da Europa medieval vai se tornar um exemplo claro da presença do cristianismo como uma cultura unificadora, né, como um elemento legitimador de hierarquias sociais. Então, os dogmas cristãos e os seus ensinamentos vão ser frequentemente utilizados para justificar os tributos, o dízimo, a autoridade da igreja, a autoridade do governante, a partir da expressão de uma vontade divina. A idealização desse espaço, né, do além, ocupa esse lugar central no imaginário coletivo por causa disso. Ele vai ter um acesso ao cotidiano e às ações cotidianas e conforme os preceitos morais cristãos. Então, a religiosidade vai desempenhar esse papel essencial na sustentação da ordem social e principalmente no contexto de expansão do cristianismo, em que o discurso eclesiástico vai se apropriar de símbolos e tradições, convertendo elas em ferramentas de unificação e controle. A partir dos conceitos de apropriação e representação trabalhados pelo Chartier e expostos aqui, a gente pode compreender que as características que vão compor a ideia de paraíso no imaginário popular medieval são representadas nos fabliões, não só a partir de uma imagem difundida pela liturgia cristã, como forma de controle social, mas também a gente vai conseguir identificar representação de elementos do além que estão no imaginário. Então, o medo da punição do inferno, a expectativa da recompensa do paraíso, a dualidade vista na representação do paraíso como lugar de recompensa e no inferno como lugar de punição, a necessidade do julgamento para que a gente alcance o paraíso como um lugar reservado para aqueles que são virtuosos e seguem os dogmas da igreja, são caridosos, são justos, e principalmente o paraíso como um espaço de convivência com o divino. Tudo isso a gente vai conseguir identificar a partir de uma análise um pouco mais aprofundada desses fabliões. A gente vai conseguir observar a forma como a ideia do paraíso é representada e a forma como ela torna evidente as relações entre o indivíduo e a religiosidade, consequentemente, a forma como eles vivem em sociedade. Então, o medo do pecado e a ânsia do paraíso vão ocupar um espaço central no cotidiano medieval e na forma como eles vão moldar as práticas cotidianas. Nesse contexto, o cristianismo medieval se apropria de mitos e tradições dos seus símbolos para consolidar uma narrativa catequética voltada à mentalidade popular. Então, a gente pode identificar nessa representação dos paraísos nos fabliões elementos que são apropriados pela igreja e que se tornam parte das relações sociais. Então, os fabliões vão se tornar não apenas
não representam apenas crenças e comportamentos, mas eles também vão expor disputas simbólicas em torno da salvação e da autoridade religiosa. Dessa forma, ao abordar o imaginário do além e as suas representações, os fabliões vão se afirmar como parte importante e como fontes importantes para poder compreender a forma como os grupos sociais medievais vão expressar a sua visão de mundo, suas críticas, suas estratégias de resistência simbólica perante as normativas políticas eclesiásticas. Então, essas foram as fontes que eu utilizei para a formulação desse trabalho. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Luana. Deu dentro do tempo certinho. Ao final, depois a gente volta com perguntas para a Luana. Eu queria, então, agora chamar a nossa próxima comunicadora, que é a Maria Luísa Pereira dos Reis Moura, que é graduanda da Universidade de Pernambuco. Bem-vinda, Maria Luísa. E vai fazer a apresentação dela, intitulada O Poder da Poesia na Aristocracia Feminina Andaluza, século XI. Maria Luísa, a mesma coisa, 15 minutos de fala. Quando tiver com 10 minutos, eu aviso para você se organizar, tá bom? Tá bom, ok. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Maria Luísa, eu sou graduanda em História pela Universidade de Pernambuco, campus Petrolina. Faço parte do grupo de estudo e pesquisa em medievalística Spatio Cert, do professor Luciano José Viana, que também orienta essa pesquisa. Antes de começar a minha apresentação, gostaria de agradecer a organização do evento pela oportunidade de estar aqui apresentando esse trabalho e por esse evento maravilhoso. O meu projeto ele tem como título O Poder da Poesia na Aristocracia Feminina Andaluza, século XI. Eu ainda estou no início de escrita dessa pesquisa para o TCC, por isso optamos por apresentar apenas um objetivo dessa pesquisa. Pode passar. A fonte analisada são as poesias femininas andaluzas no século XI, que estão dentro desse livro da professora e historiadora espanhola Maria Jesús Rubiera Mata, Poesia Feminina Hispano-Árabe. O livro é dividido em introdução, em que a professora fala um pouco sobre o contexto em Andaluzia, sobre as mulheres em Andaluzia. Depois ela fala um pouco sobre muachachas cristãs, que são versos pequenos, sem autoria. E depois ela vai trazer as poesias femininas andaluzas, cronologicamente, do século X ao século XIV. Eu vou utilizar apenas as poetisas do século XI. Essa é uma fonte, as poesias são uma fonte secundária, porque as poesias femininas foram traduzidas do árabe para o espanhol pela professora. Infelizmente, a gente não encontrou essas fontes digitalizadas em fonte primária, né, no árabe, então nós utilizamos ela em espanhol mesmo, traduzida pela professora. Pode passar. A justificativa do meu trabalho é a inexistência de trabalhos aqui no Brasil. A maioria da historiografia sobre as poetisas são da Espanha, não foram encontrados aqui no Brasil pesquisas em que o tema principal seriam as poesias ou as poetisas, então trazer essas mulheres e a representatividade delas na historiografia medieval. A gente sabe que na academia a gente tem muitos trabalhos sobre mulheres, mas se a gente pensar no imaginário geral da população em geral, no imaginário digital, a gente ainda tem um medievo que é tradicionalmente masculino, guerras, cavaleiros, então trazer a contribuição e a reflexão dessas mulheres, e não só mulheres, mas mulheres árabes, porque o pouco que a gente tem ainda são de mulheres cristãs, então trazer essas mulheres árabes, andaluzas, o que elas escreviam, por que elas escreviam, seria extremamente importante para a historiografia medieval. Pode passar. Pode passar. A problemática da minha pesquisa, ela está baseada no objetivo que eu escolhi, então seria apenas a partir do objetivo, né? Qual é o contexto de Andaluzia no século XI e o poder da poesia nessas situações político-sociais que refletem consequências na vida feminina aristocrática. Então, entender o contexto do século XI e, a partir disso, interligar com a fonte literária e, assim, entender as situações político-sociais e como isso vai refletindo consequências na vida feminina aristocrática. Pode passar. E o objetivo está baseado na problemática, né? Caracterizar o contexto medieval em Andaluzia, suas implicações políticas e sociais, com o declínio do Califado Omíada no século XI,
os muçulmanos estavam ali numa guerra civil por Córdoba, todo mundo queria estar no poder, só que em meados do século XI o reino se divide em pequenos reinos, em taifas, e assim a gente entendendo esse contexto, a gente percebendo o que essas mulheres escreviam, interligando com o contexto, a gente percebendo essas situações políticos sociais e como isso vai configurar consequências na vida feminina. Pode passar. A fundamentação teórica da minha pesquisa, eu vou utilizar o conceito de gênero da Joan Scott, em que ela fala que gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos. Então, ela não vai trazer que gênero é um conceito criado biologicamente, ele é um conceito criado a partir de relações sociais, e a partir dessas relações sociais vão criando-se relações de poder entre homens e mulheres, e assim a partir de representações simbólicas. Na maioria das vezes, são representações de homens fazendo sobre mulheres e perspectivas maléficas sobre essas mulheres. Eva é um exemplo disso na representação cristã, em que eles utilizam a perspectiva maléfica para que essas relações de poder aconteçam, em que o masculino tem uma dominação sobre o feminino. E, dialogando com isso, a gente vai utilizar o conceito de Hudud, da Fátima Mernissi. Hudud significa limites, fronteira, né? E a Fátima Mernissi é uma historiadora árabe que está muito ligada ao feminismo árabe, ao feminismo muçulmano, e ela traz que os limites impostos por homens religiosos, são limites impostos por homens religiosos para impedir as mulheres de se apresentarem como pessoas sociais e públicas, longe do aspecto doméstico. Quando ela fala desse conceito, ela não vai falar de forma clara, mas ela traz alguns exemplos de mulheres islâmicas, né, que ela fala, Aisha foi a primeira a transgredir os hudud, os limites, e violar a fronteira entre o território das mulheres e dos homens. Então, a partir do conceito de gênero e do conceito de limite, nós vamos perceber que as poesias são uma quebra desse limite, dessa fronteira que foi criado entre mulheres e homens, né? A gente percebe em algumas poesias as mulheres falando sobre sexualidade de forma muito objetiva e clara. São mulheres falando sobre a vida social e política, então a gente percebe mulheres que estavam ali como sujeitos históricos e que participavam daquela sociedade. Pode passar. A metodologia utilizada vai ser a análise bibliográfica, né, de referenciais teóricos, conceituais, temáticos, historiográficos e contextuais, com base em leitura de autores e autoras que trabalham com o tema. A maioria da minha historiografia é espanhola, um pouco do contexto, eu tenho bibliografia aqui do Brasil, mas a maioria realmente é da Espanha. Análise documental das poesias selecionadas, e a gente vai utilizar também a metodologia de Roger Chartier, que ele traz no livro Mão do Autor e Mente do Editor, em que ele fala que a fonte literária com pouquíssimas informações e arquivos biográficos é a partir desses arquivos literários que a gente vai encontrar a vida do autor, né? Porque em fontes que a gente não encontra arquivos biográficos desses autores, como essas mulheres, que a gente não vai encontrar arquivos biográficos, a gente não vai encontrar nada sobre elas, a única fonte que a gente vai ter da vida dessas mulheres são as poesias. Então, nós vamos utilizar da poesia também para localizar a vida dessas mulheres. Pode passar. E os resultados obtidos até aqui sobre esse objetivo é que, tendo a análise do contexto das poesias, nós conseguimos aferir que a religião e a política tentaram excluir a mulher como sujeito social de Andaluzia, mas elas conseguiram adentrar esse espaço através da poesia. E a poesia é uma forma delas se auto-intitularem como sujeitos históricos em Andaluzia. A gente percebe que em arquivos contextuais, sobre o contexto em Andaluzia, a gente não vai perceber as mulheres ali. E muito do que acontecia, haviam consequências na vida social dessas mulheres, né? Que é o segundo resultado obtido. As poesias demonstram que essas mulheres aristocráticas viviam a vida social com a política tendo consequências diretas em suas vidas. Em uma das poesias, é uma princesa em que ela era princesa de Sevilha, e depois que os almorávidas eles tomam Sevilha no final do século XI, ela escreve uma poesia / epístola, como os historiadores falam, que é uma carta que ela estava enviando para o pai dela, em que ela fala que ela se tornou escrava. Então, você vê que ela era uma princesa e se tornou escrava. Então, a política também tinha consequências reais na vida dessas mulheres. E a gente não sabe muito sobre isso, porque o contexto vai falar de uma forma geral. Então, trazer essas mulheres para a historiografia seria extremamente importante para entender que elas também eram sujeitos históricos em Andaluzia e nesse momento do período medieval. Pode passar.
As considerações parciais que eu trago, não é considerações finais, porque eu ainda estou em projeto de escrita, né? No momento, nota-se a importância da poesia na vida dessas mulheres aristocráticas que conseguiram romper parcialmente a hudud, né? Que é essa fronteira, esse limite criado entre o território dos homens e das mulheres. É muito pouco tempo para a gente trazer as poesias para a gente analisar, mas em uma das poesias, a autora traz, a poetisa, que é a Isa, ela traz que ela escreve um panegírico, que é uma homenagem a algum governante. E a maioria dos panegíricos são escritos por poetas homens para os reis. Então, você vê aí elas rompendo esse espaço entre a fronteira aí entre o espaço de homens e de mulheres, né? E apesar dessas mulheres não terem a intenção dessa representatividade, né, elas escreviam ali, a gente também não sabe se elas tinham essa intenção, mas as poesias se afirmam como importante, dando-lhes um espaço e uma vida social que os documentos oficiais e a representação de homens religiosos e políticos nunca fizeram por elas. Então, quando a gente percebe o poder dessas poesias na vida dessas mulheres, é esse espaço e essa vida social que os documentos oficiais nunca fariam por elas, e a representação também de homens religiosos, como a gente já falou, é uma representação muitas vezes maléfica dessas mulheres. Então, trazer essas mulheres como sujeitos históricos e sociais é extremamente importante para a historiografia medieval. Pode passar. E essas são minhas referências, e muito obrigada. Muito obrigada, Maria Luísa. Deu dentro do tempo todo certinho. Ao final, nós voltamos com as perguntas. Então, agora eu chamo a nossa próxima na verdade, nosso próximo comunicador, que é o Lucas Pereira Arruda, que é também graduando em História pela UERJ, e vai apresentar a comunicação intitulada O Manuscrito de Heidelberg, Contexto Histórico. Lucas, seja muito bem-vindo. Oi, gente, vocês me escutam? Sim, te ouvimos bem, só não tivemos ainda. Ah, tá. Só um minuto. A gente só viu o desenho do seu do símbolo do celular. Agora agora sim. Bem-vindo. Lucas, mesma coisa, 15 minutinhos, eu aviso quando tiver 10, tá bom? Tá bom. Boa tarde, gente. Desculpa aí pelo esse programa na câmera. Meu nome é Lucas Arruda, eu sou aqui do PEN, sou orientado pela professora Marta, e nessa apresentação eu vou tratar do manuscrito de Heidelberg, e mais precisamente do contexto histórico e em torno da produção desse manuscrito, que também é conhecido como Codex Palatinos Germânicos 147, de autoria anônima. O foco não será sobre o conteúdo da obra, que é a demanda do Santo Graal, mas sobre o ambiente político, cultural e institucional que possibilitou o seu surgimento e a sua conservação. O meu interesse por esse manuscrito se justifica por ser a fonte do meu trabalho de conclusão de curso, na qual eu irei me dedicar em estudar as representações da cavalaria cristã através da figura de Galahad na demanda do Santo Graal. Eu tenho acesso a essa fonte através de um livro lançado em 2015, intitulado O Manuscrito de Heidelberg, que contém a tradução comentada pelo professor Marcos Bacega, da versão alemã do documento. Ou seja, em algum momento, em algumas fontes, eu vou trazer alguns nomes em alemão que provavelmente eu não vou conseguir falar direito. Mas, enfim, essa versão, assim como muitos outros manuscritos medievais, eles se baseiam nos manuscritos franceses da chamada Primeira Prussificação, no ciclo da Vulgata ou ciclo Lancelot Graal. O Códice em Estudo começou a ser compilado na segunda metade do século XIII, contudo, ele só se consolidou no século XV. O Códice, em que manuscrito original se encontra, é dividido em 3 partes. A primeira contém uma adaptação de Lancelot do Lago, a segunda com a morte do rei Arthur, enquanto a terceira conta com a demanda do Santo Graal, que é o que me interessa. O manuscrito alemão integral também é conhecido como Prosa Lancelot, de acordo com Marcos Bacega. O livro dele é a tradução e a edição crítica do documento e é dividido em 2 blocos. As primeiras páginas são a tradução da demanda do Santo Graal e a segunda parte é um texto de caráter analítico explicativo sobre a obra.
Falando brevemente, a demanda do Santo Graal, a história consiste em um grupo de cavaleiros elevados posteriormente a uma condição... Oi. Só dizer, não sei se você estava tentando passar os slides, eles não estão passando, tá? Ah, não? Não. Vitória, você poderia fazer a passagem dos slides, por favor? Posso. Está no slide de introdução. Enquanto isso, eu vou continuando mesmo sem os slides, voltando aqui onde eu estava, né? Falando sobre a história da demanda do Santo Graal, que era um grupo de cavaleiros, e eles estão em busca do Santo Graal, que é um artefato que ele só poderia ser tocado pelo melhor cavaleiro do mundo, o que reflete essa transformação gradual de que as histórias do ciclo arturiano passaram em direção ao cristianismo. Qualidades consideradas cristãs, como a humildade, justiça, coragem, entre outras, foram incorporadas à consciência social ao longo de várias gerações, tornando-se traços distintivos dos heróis arturianos. Pode passar, Vitória. Assim, compreender o contexto histórico, político e cultural em que o manuscrito de Heidelberg foi produzido é fundamental para interpretar não apenas o seu conteúdo, mas também o significado da sua preservação. A análise desse ambiente permite perceber como a obra é o resultado de um conjunto de forças sociais e simbólicas, desde a estrutura feudal e a influência da igreja até o papel da nobreza na promoção de ideias cavalheirescas e cristãs que moldaram tanto a forma quanto a sua função. Sem considerar essas condições de produção, corre-se o risco de limitar a compreensão, o entendimento desse manuscrito ao nível narrativo, desconsiderando ele como um testemunho material de um projeto mais amplo de afirmação do poder, identidade e memória no seio do Sacro Império Romano Germânico. Pode passar, por favor, Vitória. A situação política cultural de Heidelberg no século XIII não pode ser compreendida isoladamente. Ela é resultado de um longo processo de cristianização do poder, fragmentação política do próprio Sacro Império Romano Germânico, da transformação da nobreza em potência cultural e simbólica, em plena consonância com os ideais da cavalaria e da fé cristã. A produção e a posterior preservação de manuscritos como o manuscrito de Heidelberg refletem essa confluência de forças, religião, literatura, poder e identidade regional. Sendo assim, brevemente, dando um contexto mais amplo, eu devo começar apontando, né, a formação do Sacro Império Romano Germânico, que ele deve ser compreendido como resultado de transformações profundas que marcaram o Ocidente europeu após o colapso do Império Romano do Ocidente no ano de 476. Segundo o Tom Holland, no seu livro Milênio, a rearticulação da autoridade imperial sob uma nova lógica cristã germânica se deu em etapas, sendo um dos marcos mais simbólicos a coroação de Carlos Magno como imperador no ano de 800, que foi um gesto que pretendia retomar a legitimidade do Império Romano, só que com uma roupagem cristã e germânica. No entanto, como demonstra o Jérôme Bachet, no seu livro Sociedade Feudal, essa tentativa de unificação imperial se deu em um contexto de extrema fragmentação política. Após a morte de Carlos Magno e o enfraquecimento progressivo da dinastia carolíngia, o que se estabeleceu foi um mosaico de poderes locais, com senhores laicos e eclesiásticos assumindo o controle efetivo desses territórios, em meio a uma lógica feudal profundamente enraizada, marcada por vínculos de fidelidade, dependência e dominação personalizada. Foi nesse contexto que, em meados do século X, Otão I, até então rei da Germânia, buscou estabelecer a centralidade do poder monárquico. E no ano de 1962, ele foi coroado imperador pelo Papa João XII, dando origem formal ao Sacro Império Romano Germânico. Essa nova identidade política não era um Estado unificado, mas sim uma rede de poderes dispersos com forte peso da aristocracia territorial e da Igreja. De acordo com o Tom Holland e o Jérôme Bachet, a ideia do império era mais do que institucional, ela era simbólica, um ideal de unidade cristã sob a liderança de um soberano que fosse simultaneamente um protetor da fé e árbitro entre diversos príncipes germânicos. Pode passar, Vitória.
À medida que a gente avança para o século XI, a XII, XIII, esse projeto imperial ele vai se tensionando cada vez mais. As disputas entre imperadores fragilizaram o poder central. Paralelamente, segundo Dominique Barthélemy, em sua obra A Cavalaria, a cultura cavaleiresca passou a desenvolver um papel decisivo na afirmação da nobreza local, que se via como herdeira de uma missão sagrada e guerreira em defesa da cristandade e da ordem social. A cavalaria, enquanto ethos e estrutura de valores, foi progressivamente associada não apenas ao combate, mas também aos ideais religiosos de pureza, lealdade e serviço divino. Ideais que mais tarde seriam projetados sobre narrativas como a própria busca do Santo Graal. Esse processo de cristianização da aristocracia e das estruturas feudais permitiu a consolidação de um sistema político que era fragmentado, mas ao mesmo tempo ele era ideologicamente coeso. Como destaca o Jérôme Bachet, o avanço do cristianismo no Ocidente não se deu apenas pela imposição da fé, mas por sua capacidade de absorver esses poderes locais e transformar a espiritualidade em um instrumento de legitimidade política. Pode passar, por favor, Vitória. Agora, de forma mais objetiva, vamos falar então da cidade de Heidelberg no século XIII. Ainda que essa foto seja de como ela é hoje, peço que vocês prestem atenção como ela é bem conservada nos seus estados, né, desde o século XIII até os dias de hoje. E devo dizer que, segundo Helmut Beumann, na promoção Geschichte der Stadt Heidelberg, embora a sua fundação formal como entidade urbana tenha acontecido apenas no ano de 1225, já existiam registros documentais mencionando o nome Heidelberg desde do ano de 1196, vinculando a instituições religiosas como o Mosteiro de Schonau e a presença senhorial dos condes palatinos. O grande ponto de virada para a cidade se deu em 1214, quando a casa de Wittelsbach, de origem bávara, recebeu do imperador Frederico II, da dinastia Hohenstaufen, o título de Condes Palatinos do Reno. Esse título, de acordo com Horst Fuhrmann, no seu livro Germany in the High Middle Ages, era considerado de grande prestígio no Império, pois esses condes palatinos eles eram príncipes eleitores, ou seja, eles tinham direito de voto na eleição do imperador e exerciam autoridade judicial e administrativa nos territórios do Reno. Com a instalação dessa família, dos Wittelsbach, em Heidelberg, a cidade passou a assumir um papel político mais expressivo. O castelo local foi ampliado, o castelo é esse que vocês conseguem ver ao fundo na imagem, e a presença da corte atraiu não apenas comerciantes e trabalhadores, mas também instituições religiosas, funcionários administrativos, produtores culturais, etc. Heidelberg começa, assim, a se consolidar como uma cidade cortesã típica da Baixa Idade Média, ou seja, um centro urbano que se desenvolvia em torno de uma residência de um senhor de alta nobreza, como um príncipe, conde ou duque, no caso foi em volta desse castelo. Pode passar, Vitória. Esse processo de fortalecimento regional de Heidelberg, ele ocorreu em paralelo à fase decisiva de descentralização política do Sacro Império Romano Germânico. O ponto de inflexão dessa descentralização foi a morte do imperador, até então, que era Frederico II, em 1250, esse da dinastia Hohenstaufen, que com a sua morte, por ser um imperador, uma das figuras mais complexas do Império, mergulhou nesse período de instabilidade institucional conhecido como interregno. 10 minutos? Exatamente. Tudo bem. Esse período ele foi marcado pela ausência de uma autoridade imperial reconhecida, central e efetiva, já que os príncipes eleitores não conseguiam decidir, né, quem seria o imperador, não conseguiam chegar a um consenso sobre quem deveria ocupar o trono imperial. Diversos candidatos foram eleitos simultaneamente por diversas facções, o que gerou disputas internas e uma paralisação do poder central. Com o vazio deixado pela autoridade imperial, os grandes senhores territoriais, como os condes palatinos do Reno, sediados em Heidelberg, passaram a agir com cada vez mais autonomia, assumindo mais funções que antes caberiam ao imperador, como a administração da justiça, arrecadação de impostos, cunhagem de moedas e até tratados com outras regiões. Esse cenário favoreceu o crescimento de cidades que estavam sob controle direto dessas casas nobres, como era o caso de Heidelberg sobre os Wittelsbach.
A corte palatina pôde, nesse contexto, se consolidar não apenas como centro político e militar, mas também como polo de produção cultural, já que a afirmação da autoridade local envolvia também a legitimação simbólica por meio da cultura, da escrita, da memória, isso de acordo com Joachim Wally, em sua obra Germany and Holy Roman Empire, Volume 1. Pode passar, Vitória. Foi nesse ambiente de afirmação senhorial, de cultura, de patrocínio, aliás, a cultura cortesã, que situamos, então, a produção do manuscrito de Heidelberg. Esse códice teve sua escrita, apenas relembrando aqui brevemente, teve sua escrita iniciada no final do século XIII, e a base material, política e cultural para sua existência foi formada justamente durante esse século XIII. Segundo Joachim Böhmke, no livro The Concept of Knighthood in the Middle Ages, o manuscrito faz parte de um movimento mais amplo da nobreza germânica de adaptar e reinterpretar as grandes narrativas cavaleirescas da tradição francesa, como a do círculo arturiano, ao contexto germânico, que foi o que aconteceu com a Demanda do Santo Graal, que eu estou me debruçando. A obra em questão, o manuscrito, ele foi preservada na Biblioteca Palatina, essa é a imagem atual da biblioteca, sediada em Heidelberg a partir do século XIV. Essa biblioteca, ela se tornou um dos principais centros bibliográficos da Europa e foi fundamental para a conservação de documentos literários, filosóficos e teológicos, muitos deles produzidos ou compilados no entorno dessa corte palatina. Por fim, vale relembrar que a espiritualização da cavalaria, que marca a demanda do Santo Graal, também se alinha com tendências mais amplas do século XIII, como o crescimento da mística cristã, a influência das ordens monásticas e o ideal da cruzada. Todos esses elementos fortemente presentes no imaginário da nobreza do Sacro Império. Pode passar, Vitória. Trago aqui conclusões parciais. Normalmente eu deveria ter falado isso no início, mas ainda é um trabalho, né, em produção inicial. Estou aqui apresentando apenas o contexto histórico, ainda pretendo desenvolver ela mais. No entanto, eu posso chegar na conclusão de que o manuscrito de Heidelberg é tanto um produto da literatura medieval, né, como um reflexo do papel político e cultural desempenhado pela corte de Heidelberg no interior do Sacro Império. A existência dela desse manuscrito e a preservação dele resultam de uma confluência entre o exercício do poder senhorial, dos princípios da religiosidade cristã e da ascensão da cultura cavaleiresca, que são características definidoras do espaço germânico no final da Idade Média. Pode passar, Vitória. Essas são, infelizmente, não está do jeito que eu queria, mas essas foram as referências bibliográficas que eu utilizei para essa apresentação. Pode passar. Agradeço a todos, peço que vocês sigam o PEN nas redes sociais e obrigado por terem me ouvido. Obrigada, Lucas. Direitinho dentro do tempo. Chefe, coordenar a mesa assim é muito fácil. Obrigada. A gente passa para a nossa próxima comunicadora, que é a Elisângela Coelho Moraes, que é doutora pela UEMA, Universidade do Estado do Maranhão, apresentando a comunicação intitulada A Morte Vem para Todos, Recompensas e Punições na Chanson de Roland e em Fierabras. Bem-vinda, Elisângela, desculpa. Obrigada, professora Carolina. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao PEN pelo evento, né? E fazer uma adendo que essa apresentação é um excerto da minha tese de doutorado, onde eu trabalho com a canção de Roland, as duas versões, e o manuscrito de Fierabras. Pode passar, por favor, Vitória? O que a gente vai fazer nessa apresentação? Tentar trazer uma análise das apresentações da morte e da recompensa nas obras do ciclo do rei, que são as já faladas, a canção de Roland e Fierabras, onde a gente vai evidenciar esse contraste entre cristãos e sarracenos. As narrativas, o cerne das narrativas é isso, é sempre essa batalha entre cristãos e não cristãos, e todo um arcabouço ideológico colocado dentro dessas obras. Então, pode passar, por favor, Vitória. Que vão tratar sempre essa batalha entre cristãos e não cristãos. Na Chanson de Roland, eu trabalho com essas duas versões, o manuscrito de Oxford e o manuscrito de Chateauroux, que, a nível de pesquisa, eu escolhi esses dois manuscritos porque trazem a mesma narrativa,
mas alguns elementos vão ser diferenciadores baseados na presença real. Então, o rei, à época do manuscrito de Oxford é o Luís VI, e o rei, na época do manuscrito de Chateauroux, é o Filipe II. E a gente percebe as mudanças nas características do rei Carlos Magno baseado nesses dois reis. Então, toda a minha pesquisa, a gente vai fazer essa análise, né, de perceber como o rei, que está no momento da presente fabricação, de produção desse manuscrito, como ele diretamente influencia a representação do Carlos Magno dentro desses manuscritos. Pode passar, por favor? O que trata da Canção de Roland? Né? É um manuscrito muito conhecido, é conhecido como o primeiro texto escrito em língua francesa, e ele vai tratar da passagem de Carlos Magno pela Espanha, do seu exército, né, passando pelo desfiladeiro de Roncevaux. E dentro desse desfiladeiro vai ter o que vai acontecer durante toda a narrativa. E as duas obras, como tem a mesma narrativa, vão falar da batalha, onde a primeira fase é Roland, o sobrinho do Carlos Magno, que é o personagem principal na primeira parte da narrativa, contra o emissário Massir, e a segunda parte já é após a morte de Roland. Você dá um spoiler, mas o personagem principal ele morre aqui no meio da narrativa, onde Carlos Magno vai assumir o protagonismo da narrativa e vai lutar contra o Eni da Babilônia, o Baligan. E dentro dessa narrativa a gente vai perceber que na época, quando Roland vai lutar, vai ser somente o exército franco, e Massir é um exército sarraceno, mas a partir do momento em que Carlos Magno assume a liderança do corpo de batalha franco, ele vai receber vários aliados de todo o império, e do lado do Baligan também, todas as consideradas forças muçulmanas e sarracenas vão lutar ao lado do Baligan. Então, a gente vai perceber uma amplitude dos exércitos dentro dessa batalha. Pode passar, por favor? E as narrativas vão tratar dessa batalha de Roncevaux, que originalmente aconteceu uma batalha nessa região da Espanha, que é muito conhecida, tem até mesmo um desfiladeiro de Roland, você percebe várias passagens marcadas no próprio território da Espanha, falando dessa batalha, só que historicamente não é contra os sarracenos, mas contra os bascos, que também são cristãos. Mas aqui, já pegando um pouco do gancho que meus colegas apresentaram anteriormente, a gente vai perceber que toda essa ideia dessa construção desse modelo de cristão ideal, daquele cavaleiro cruzado, ele vai estar diretamente ligado na construção dessas narrativas. Tanto no manuscrito de Oxford como em Roncevaux, você vai perceber, o Chateauroux, você vai perceber que o antagonismo não é feito por outros cristãos, mas sim pelos sarracenos, né, naquele momento de cruzada, onde o avanço muçulmano está premente na Europa. Então, a narrativa ela vai ser remodificada, remodelada, onde Carlos Magno, em vez de lutar contra os bascos, que vão seus inimigos nessa batalha originalmente no século VIII, vão ser modificados para ser os sarracenos, os muçulmanos. Então, a gente percebe que é uma reconstrução histórica de um fato que aconteceu, mas já muito influenciado pelo contexto cruzado. Tem como dois protagonistas na primeira fase Roland, na segunda, Carlos Magno. Faz o passado glorioso, né, que refaz toda até mesmo a versão do Bédier, ele vai dizer que é reconstruída a partir de uma série de fatos históricos que foram compilados numa única obra, e já o Gaston de Paris, ele vai dizer que não é somente um autor que vai construir essa narrativa, mas são várias cantilenas que vão ser reunidas numa só narrativa. Mas o que a gente tem que pensar sobre isso? Tem que pensar que vai buscar a reconstrução de um passado glorioso, sendo que na história de Carlos Magno, na Vita Caroli, faz apenas uma pequena passagem sobre essa batalha, e o Carlos Magno perde, mas na narrativa, né, reconfigurada, Carlos Magno vence. Então a gente percebe também que vai acontecer uma remodelação da história, beneficiando Carlos Magno dentro dessa nova visão dessa batalha de Roncevaux. Pode passar, por favor? Outro texto analisado na minha tese foi a Fierabras. Mas então, por que eu vou pegar Fierabras? Fierabras vai trazer os mesmos personagens da Canção de Roland, só que 3 anos antes da famosa Batalha de Roncevaux. E é feito temporariamente, né, na temporalidade entre o manuscrito de Oxford e de Chateauroux. E dentro da configuração dos personagens, o personagem principal aqui na primeira fase não vai ser o Roland, mas sim o par do Roland, o Olivier, né, o Sage Olivier, que vai fazer uma batalha contra o gigante Fierabras, que é o gigante sarraceno,
que vai desafiar o povo franco, depois de ter saqueado Roma. Ele e o pai dele, o Emibalan, vão saquear Roma e vão fazer um duelo, vão convocar os francos, como os defensores da fé cristã, numa batalha. E como o Roland não vai aceitar fazer parte desse embate, o Roland diz que, tem um momento que o Roland diz que a batalha é feita pelos velhos, mas quem luta são os jovens. E aí ele retrocede, não quer lutar. E como você tem que ter aquela representação do herói cristão, o Olivier ele vai assumir esse papel. E dentro da construção dessas duas personagens, o Olivier e o Roland, eles se complementam. Enquanto o Roland é a audácia e a ferocidade, o Olivier é a sagacidade e a inteligência. Ele vai ser aquela contraparte que vai balancear a perfeição do Roland. Então, o Roland ele é mais audacioso e o Olivier ele é mais comedido. E o Olivier, por causa dessa recusa do Roland em lutar contra o Ferabras, o Olivier vai assumir esse papel na batalha. Pode passar, por favor? Na segunda parte, já vai ter o Roland aparece como o grande protagonista, porque o Olivier vai ser preso, e o Roland vai fazer toda uma campanha de resgate do Olivier. E é muito interessante que dentro da construção da narrativa de Ferabras, você vai perceber que a ação se dá sempre no campo, dentro da zona de atuação dos sarracenos. Então, a maioria das batalhas vão acontecer dentro do campo sarraceno. Diferente da canção de Roland, que você vai perceber que vai acontecer dentro do território cristão, em Ferabras você vai perceber que a grande parte das batalhas, e até desse princípio do resgate do Olivier, vão acontecer dentro do campo de atuação dos sarracenos. Então, os sarracenos eles vão ser sempre vistos com aquele imaginário cruzado, né, de que o sarraceno é mentiroso, são profanadores, são ladrões, e dentre esses sarracenos, vai se destacar, que é o Ferabras, que ele não era perfeito por não ser cristão, ele é excelente na batalha, ele é respeitoso, ele tem todos os atributos de um cavaleiro ideal, só que ele não é ideal porque ele não é cristão. Só que no decorrer da narrativa ele se converte. Então a gente vai perceber uma visão de quê? De que mesmo um sarraceno ele pode também ascender ao céu, ele vai ser recompensado ao se tornar cristão. Já aqueles que não são cristãos, que permanecem ainda no erro, que todas as narrativas vão sempre dizer isso, os cristãos estão no acerto, os pagãos estão no erro, e vai estar sempre fazendo esse reforço, de que o cristão ele vai receber a recompensa, enquanto o pagão vai receber sempre a punição. Pode passar, por favor? E dentro dessas configurações, já no final das narrativas, a gente vai fazer um panorama de como são essas recompensas e essas punições ao fim da vida, né, que é o título da minha apresentação. A morte vem para todos, mas como é que vai ser essa morte e o que vai acontecer no pós-morte que é o grande X da questão. Né? Então, a narrativa ela vem sempre com aquela perspectiva cristã, né, de que o céu é recompensa para os fiéis. Essa ilustração é uma representação da morte do Roland, quando no final da batalha, né? Então ele joga, o anjo Gabriel vem buscar a luva, né? Ele estende para o céu a luva e os anjos vêm para levar a alma dele ao céu. Então, a narrativa vai estar sempre falando isso. Os bons vão ter uma boa morte, né? O Roland ele vai morrer dessa maneira, o Olivier também, o próprio arcebispo Tupã, que é uma das três figuras preeminentes do exército de Carlos Magno, também vai, quando ele falece, o corpo dele cheira a rosas, então ele já vai ter a santificação. Logo, pouco antes dele morrer, o corpo dele já começa a cheirar a flores, então já quer dizer que ele já exala a santidade. Então, essa é assim, o desfecho para os bons, né, os considerados bons, os cristãos, dentro da narrativa da canção de Roland, muito coadunando com a visão cristã do período, onde o céu é a recompensa dos fiéis, né? Até hoje o cristianismo, aquele bom cristão vai para o céu. Pode passar, por favor? Enquanto vai acontecer essa punição para os não cristãos, né? No caso, eu vou puxar um pouco sobre como é visto essa visão de morte para o islamismo, onde vai ter também o céu, vai ter o inferno, e o inferno também vai ser um lugar de punição para aquelas pessoas que fazem uma série de crimes, né? Então, quem tira a esmola das viúvas, e são, assim, crimes
de várias, digamos assim, vários níveis de criminalidade, né? Vai desde dos que matam, mas até para os que roubam das viúvas, dos que fazem mal às virgens. Então, a gente vai perceber uma série de crimes, mas todos também vão habitar no território do inferno. 10 minutinhos, tá? Tá certo. Já o paraíso também é um lugar de bonança, de abundância, né? Vai ter vários rios, vai ter vinhos, vai ter muita comida. A gente pensar que o contexto do Islã inicia naquela região do deserto, onde tudo é árido, você sonhar com um local onde você vai ter abundância, vai ter muita água, vai ter muita comida. Então, também é assim que é construído o inferno no Islã. Mas na narrativa, pode passar, por favor? Na narrativa você vai perceber que o fim para eles vai ser uma outra configuração, né? Então, na batalha, nos textos, a batalha ela é sempre isso, ela é um desfecho para o que vai acontecer de punição ou de recompensa. Então, a morte vai ser um exemplo e uma mensagem espiritual para aquelas pessoas que estão lendo aquele texto, de que tem que ser boas para conseguir essa recompensa do paraíso, além de reforçar que somente os cristãos vão para o paraíso. Quem não é cristão não irá para o paraíso. Então, vai ter sempre aquele reforço de que o cristianismo é a religião certa, é a religião verdadeira, e quem segue a ela vai para o céu. Pode passar, por favor? Na narrativa, você vai perceber também a presença dos anjos, o próprio Carlos Magno fala com os anjos vêm buscar o próprio Roland, e no Islândia também vai perceber a passagem dos anjos, só que os islâmicos do texto não são recebidos pelos anjos, mas sim pelos demônios, né? Então, além disso, vão ter uma série de passagens que vão mostrar muitas ligações com a Bíblia. Vai acontecer, quando Roland morre, o céu vai ficar escuro, então vai ter terremotos que vão rachar a terra, muito paralelo com a crucificação de Cristo, também trazendo Roland como Cristo crucificado e o Carlos Magno como Cristo ressuscitado, a partir do momento em que ele vai vingar o Roland. Pode passar, por favor? E a Guerra Santa é isso, ela é feita como sacrifício, feita como penitência, e um caminho para o paraíso para aqueles cristãos. Quem não é cristão vai ser o caminho para a danação, né? Então, a igreja ela vai legitimar essa luta, tanto é que um dos principais personagens desses textos é o arcebispo Turpan, é um clérigo, e vai estar sempre fazendo esse reforço. Pode passar, por favor? E, assim, dentro dessas recompensas e punições, a gente traz vários personagens interessantes para a gente pensar dentro dessa configuração. Do lado cristão, o traidor Ganelon, que é o padrasto do Roland, que vai vender o Roland, ele vai ser como se fosse o Judas, ele vai ser o símbolo dessa traição contra o rei, contra a igreja e contra o sistema feudal, porque ele era vassalo do Carlos Magno. Então, ele trai o Carlos Magno, ele vai trair o Roland e vai trair o reino franco, né? Já Ferabras vai ser o símbolo da redenção, que ele era um sarraceno, se converte ao cristianismo, e a morte do Ferabras, ela não é tratada na narrativa, mas há textos posteriores que vão dizer que o Ferabras morre de velhice. Já o Ganelon, por ser esse traidor, ele vai morrer sendo atado por 2 cavalos e vai ser partido ao meio, né? Então, os traidores vão ser seguidos por Satanás, e todos os sarracenos que morrem, principalmente na canção de Rolando, a gente vai perceber a presença dos demônios vindo buscar essas almas, enquanto os bons, os anjos, vêm buscar. Pode passar, por favor? E eu acho que a morte mais essencialmente exemplar dessa bondade vai ser a própria morte do Roland, onde os anjos vêm buscar a própria alma dele, ele vai ter a boa morte, né? Então o corpo dele não vai ser violado, então ele não morre pela espada dos inimigos, ele vai morrer porque ele vai soprar o olifante, que é a trompa chamando o Carlos Magno de volta, ele rompe os vasos do pescoço e aí ele falece, mas ele não vai falecer por nenhum tipo de ferimento corporal, muito parecido com o Cristo, né? Cristo não vai ter os ossos quebrados, e o Rolando também não tem os ossos quebrados dentro do processo dele da morte. Já uma outra morte interessante também vai ser do Emibalan, o pai do Ferabras, que ele vai adorar falsos deuses, ele vai se recusar à conversão, que até mesmo nas próprias narrativas, o Carlos Magno pergunta para os sarracenos se eles querem se converter, isso para os ricos, os pobres são convertidos de maneira compulsória, mas os ricos eles podem escolher ser ou não convertidos. O Ferrabras aceita ser convertido, a Floripas, a irmã do Ferrabras, também aceita, assim como a esposa do Marcílio lá na canção de Rolando. Eles aceitam essa conversão e vão ser aceitos nas fileiras cristãs como modelos, né, como modelos de vida renovada. Já o próprio Balan vai morrer sendo decapitado,
Então, é uma morte terrível, porque ele vai desprezar Jesus, ele vai chutar a pia batismal, então ele vai fazer tudo aquilo que um cristão não pode fazer. Ele é o contrário do que um cristão deve fazer. Então, ele representa a ferocidade e a selvageria dos não cristãos. Então, ele também vai representar tudo isso, enquanto o Roland morre de uma maneira levada angelical, o próprio Balaam vai ser morto de uma maneira extremamente violenta. Pode passar? E concluindo é isso, né? Então a gente percebe que morte e recompensa, ela vai tratar desse processo. E a guerra vai ser um confronto religioso e cultural. Então vão trazer uma mistura de fé, política e guerra. Obrigada. Perfeito, muito obrigada, Elisângela, muito bom. Seguimos, então, para a nossa última comunicação dessa mesa, que é a apresentação, deixa eu só pegar aqui o nome todo direitinho para não errar em nada, da Débora Lucchesi Biasos Veronese Fritz, que é graduanda em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vinda, Débora. Obrigada, professora. Victoria, tu vai... obrigada. Isso. Perfeito. 15 minutos, tá bom? Ok, muito obrigada. Então, boa tarde, pessoal. Eu me chamo Débora. Na verdade, eu já sou mestranda em Letras na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob orientação da professora doutora Sandra Maggio. E a minha apresentação tem como título Clémence Barkin e Marie de France, Religiosidade, Intelectualidade e Autoria Feminina no Mundo Anglo-Normando. Pode passar, por favor. Então, a proposta da minha comunicação é fazer uma breve apresentação dos eixos que estruturam a minha pesquisa de mestrado, intitulada Women's Writing in the 12th Century, Strategies of Authorship in the Works of Clémence Barkin e Marie de France. Eu estou iniciando essa pesquisa agora, nesse semestre. Eu recém entrei no programa de pós-graduação em Letras da URGS, na área de estudo de literatura, na linha de pesquisa, sociedade, intertextos literários e tradução nas literaturas estrangeiras modernas. Então, eu proponho no meu projeto um estudo sobre a autoria feminina e suas configurações, as obras de duas escritoras que viveram na Inglaterra do século XII, a Marie de France e a Clémence Barkin, e o objetivo geral é identificar as estratégias utilizadas por cada uma dessas escritoras para conciliar as tensões entre suas experiências femininas e as práticas de autoria medievais. Pode passar, por favor. Para atingir esse objetivo, primeiro eu pretendo realizar uma reconstrução do momento histórico vivido por essas duas mulheres. É um período da Inglaterra conhecido como Anglo-Normando. Então, é um momento caracterizado por uma relação política híbrida entre Inglaterra e França, uma vez que a Inglaterra estava sob domínio normando, desde a conquista normanda de 1066, o que criou uma rede de lealdades feudais entre os dois reinos. Aí a cultura aristocrática floresceu nesse contexto, marcado por ideias de cavalaria, fidelidade feudal e pelo amor cortês também, que foram todos trazidos pela cultura normanda, que moldavam tanto os comportamentos quanto da literatura da elite. Então, os mosteiros também desempenhavam um papel central como centro de produção e preservação do saber, onde também tinha a cópia dos manuscritos e se desenvolvia estudos teológicos, filológicos, e esse cenário deu origem a um ambiente cultural e linguístico complexo e diverso. Então, a administração e a igreja na Inglaterra usavam o latim, o inglês sobrevive como a língua do povo, e a corte e a aristocracia falavam o anglo-normando, que seria esse dialeto do francês antigo, que também é a língua em que as duas autoras que eu pesquiso vão escrever as suas obras. Pode passar, por favor. Então, o foco dessa reconstrução do contexto histórico é a situação das mulheres no período anglo-normando e suas experiências com a cultura escrita. Para pensar essa questão, uma das análises que eu utilizo é da historiadora britânica Pauline Stafford, que também foi uma autora que eu utilizei no meu trabalho de conclusão de curso, com seu famoso artigo Women and the Norman Conquest, de 1994. Então, ela propõe que as fontes medievais sejam lidas não apenas pelo que dizem, mas como expressam tensões culturais e de gênero, ou seja, ao invés de a gente buscar a verdade sobre as mulheres medievais, devemos focar em como elas foram representadas nas narrativas e o que isso revela sobre as estruturas discursivas da época, do período medieval. E embora Stafford enfatize o papel das mulheres como representações nas fontes medievais, ela também dialoga com a produção literária feminina.
porque ao analisar como santas, heroínas bíblicas e rainhas são exibidas em textos, o estudo abre caminho para pensar também nas mulheres como criadoras, tradutoras ou autoras de sua própria imagem cultural. Pode passar, por favor. Então, o corpus da minha pesquisa é composto pelos leis, que é um conjunto de 12 poemas curtos narrativos compostos pela Marie de France a partir dos mitos e lendas da cultura oral bretã. Foram escritos para um público aristocrático, né? Então os leis eles vão combinar a estética da literatura cortês com reflexões sutis sobre as relações humanas, também sobre os papéis das mulheres. E a Marie compôs esses leis entre 1160 e 1178, mais ou menos, e a cópia mais antiga que a gente tem da obra data de quase 100 anos depois. Então, todos os 12 poemas sobreviveram em um único manuscrito, chamado Harley 978, que está aqui na tela. Ele vai ser produzido por volta de 1250 na Abadia de Reading, que é um grande centro religioso e intelectual localizado no condado inglês de Berkshire, e agora ele está preservado na British Library, né, a Biblioteca Britânica. O segundo texto, muito menos conhecido, é A Vida de Santa Catarina, uma tradução e adaptação vernácula produzida por Clemens de um poema geográfico latino, que é datado do século XI. Então, a Santa Catarina de Alexandria, ela é uma mártir cristã e santa padroeira dos estudiosos, que teria vivido no século III depois de Cristo. E esse poema foi composto pela Clemens of Barking entre 1175 e 1190 e sobreviveu até os dias de hoje em 3 manuscritos. Para o meu estudo, eu vou consultar o manuscrito e a sua edição também, a mais antiga do poema, o manuscrito mais antigo do poema, conhecido como Nouvelle Acquisition Française, 4503, está preservado na Biblioteca Nacional da França, e este manuscrito ele data mais ou menos de 1200. E ele não é um manuscrito original e também não é uma cópia do manuscrito original. Pode passar. Então, eu vou falar um pouquinho também sobre as autoras, né, que eu trabalho. Então, a primeira, Marie de France, né, já é bem conhecida e estudada, tanto quando a gente pensa nos estudos medievais do cenário internacional, quanto também nacional. Então, ela permanece uma figura, em grande parte, na verdade, enigmática, mas é possível extrair alguns dados biográficos, mesmo que escassos, dos seus textos. Então, aqui eu trago um trecho de um dos seus leis, em que ela se autonomeia, então, né, diz, ouçam, meus senhores, as palavras de Marie, que quando tem oportunidade, não desperdice seus talentos. Em outro momento também, né, na sua outra obra, As Fábulas, que vai ser uma adaptação das Fábulas de Esopo, ela vai assinar como Marie de France, né, então, ela diz, né, eu sou Marie, eu venho da França. Então, esse de France tem que servir como uma designação geográfica, né, um termo de origem, e como um termo de origem significa que ela provavelmente nasceu na França, mas não viveu lá. Então, provavelmente ela nasceu na França, viveu e escreveu suas obras, na verdade, na Inglaterra. Durante o reinado do rei Henrique II, né, o rei da dinastia Plantagenet. Então, acredita-se que ela tenha vivido no exterior, que é uma hipótese apoiada pelo fato de os leis abrangerem uma riqueza de sítios ingleses, franceses e também galeses. Além disso, a sua obra indica que ela teve acesso a uma educação erudita, pois ela dominava tanto a língua inglesa, também como o latim, o bretão, né, o galês, o anglo-normando, enfim. Pode passar. Obrigada. Então, diferentemente da Marie de France, a obra da Clemence de Barking foi objeto de poucos estudos acadêmicos, até então, em nível internacional, e aqui no Brasil ela ainda não foi produzido nenhum estudo sobre ela. Mesmo assim, nós temos mais informações concretas sobre a vida dela do que da vida da Marie. Então, no seu poema, né, que eu comentei, A Vida de Santa Catarina, ela se autonomeia e também traz o seu lugar de origem. Então, ela diz, eu que traduzi a sua vida, a vida de Santa Catarina, me chamo Clemence, sou uma freira de Barking, por amor ao qual empreendi este trabalho. Então, a gente sabe que a Clemence, ela nasceu na Inglaterra, ela é oriunda de uma família aristocrática, foi freira beneditina da Abadia de Barking, que é um dos grandes centros religiosos e intelectuais da Inglaterra normanda. E o que é interessante é que nós temos evidências de que a abadia possui uma biblioteca variada, com textos litúrgicos e não litúrgicos, e com textos latinos que são encontrados nessa biblioteca da abadia demonstram que as abadesas esperavam que suas freiras, entre elas a Clemence, fossem capazes de ler textos latinos e aplicar esse material em suas vidas devocionais de forma bem sofisticada. Além disso, o conteúdo dessa biblioteca
também indica que as freiras de Borken escreveram ou encomendaram uma variedade de textos. E alguns desses textos eram para festas, celebrações litúrgicas, e outros são agiografias em versos anglo-normandos, como o poema da Clemens. Isso demonstra que as mulheres foram fundamentais na criação de um espaço para a voz vernácula na vida monástica medieval. Pode passar. Obrigada. Então, eu parto do pressuposto, né, de que no medievo a autoria estava intimamente ligada à ideia de autoridade, que é um atributo cultural simbólico tradicionalmente reservado aos homens, e as mulheres escritoras enfrentaram barreiras não apenas materiais, como o acesso à educação e à escrita, mas também simbólicas e discursivas. Pode passar. Obrigada. Então, duas perguntas que norteiam a minha pesquisa seriam como os elementos sociais, religiosos e discursivos do período medieval permitiram ou restringiram o acesso de mulheres como Marie de France e Clemence of Barking à cultura escrita, e de que forma esses limites foram negociados em seus textos, e que mecanismos retóricos, textuais e institucionais foram mobilizados por essas duas autoras para legitimar sua posição enunciativa em um campo literário estruturado por uma lógica de autoridade masculina. Pode passar, por favor. Então, já finalizando a minha apresentação, eu vou passar um pouquinho pelo referencial teórico, que estrutura a minha análise. Então, o meu referencial, ele é estruturado a partir de 3 eixos principais, que seria gênero, discurso e autoria, né, estratégia de autoria. Então, a partir da John Scott, eu compreendo o gênero como uma construção social e relacional, que organiza as hierarquias de poder entre homens e mulheres, e essa perspectiva permite enxergar as normas de gêneros não como fixas e consensuais, mas como resultado de disputas e tensões históricas, o que vai abrir espaço para poder identificar brechas e resistências dos textos produzidos por mulheres no período medieval. Já o pensamento, né, sobre o discurso do filósofo francês Michel Foucault pode oferecer uma chave de leitura de que, no contexto medieval, produzir um texto era também participar de uma rede de saber e de controle social. Então, para as mulheres, isso significava enfrentar limitações e, ao mesmo tempo, desenvolver estratégias específicas de legitimação que possibilitassem sua inserção nesse campo discursivo. Pode passar, por favor. Então, no que tange a questão das estratégias de autoria, autoras como a Barrett, a Chance e a Bolden abordam a escrita feminina, a autoria feminina na Idade Média, como um campo de negociação. Então, eu considero que a Marie de France e a Clemence of Barking, elas adotaram estratégias discursivas indiretas, que não ofendiam diretamente as normas sociais impostas a elas. Então, em vez de confrontar abertamente essas normas, elas traduziram e adaptaram textos, elas verteram os gêneros literários, tanto religiosos quanto seculares, inseriram passagens autorreferenciais e invocações de autoridade divina, comunitária ou clássica, para legitimar a sua voz. Pode passar, por favor. Então, aqui são as referências que eu usei para fazer essa apresentação. Pode passar. Mais uma. E muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, Débora. Ótima apresentação também. Todos cumpriram bem o prazo, prazo não, né? O tempo limite. Foram todas as apresentações muito instigantes. Então, acho que eu convido todas e mais o Lucas a de repente abrirem suas câmeras para que a gente possa dar início ao nosso período de perguntas. Não sei quem está cuidando, se a gente já tem alguma pergunta colocada pelo público para começar, senão eu posso, ou se alguém aqui dos nossos presentes, Rosiane, Wendel, vi que Marta entrou agora também, se alguém quer fazer alguma pergunta, senão eu posso começar. Posso começar, então? Eu vou fazer, acho que, assim, acho que é mais fácil fazer a pergunta, não, vou fazer em bloquinhos, vai. Queria, primeiro para a Luana, né, muito interessante pensar nos fablieux e tudo mais, queria que você falasse um pouquinho como é que você está pensando
o elemento de humor na sua análise, porque é uma característica importante e que pode até parecer, vamos dizer, de certa forma, contraditório em alguns momentos com um modelo de legitimação. Você falou em legitimação eclesiástica, controle simbólico, né? Então, como lidar com esse elemento do humor, que ao mesmo tempo também serve para reforçar modelos políticos sociais, né? Como você disse. Para Maria Luísa, na verdade, eu vou fazer a mesma pergunta para Maria Luísa e para Débora, porque as duas estão trabalhando com autoria feminina, né, com as suas especificidades. Então, perguntar para Maria Luísa se você pensou, de alguma forma, em olhar também para obras, para essas poesias. Você falou, inclusive, da existência de uma poesia panegírica e tudo mais, né? Como a sua preocupação aí é num lugar de gênero, se você pensou, já olhou, ou ainda não, e se pensou, se você encontrou alguma coisa, numa comparação com como essa poesia, ou outras formas de poesia, aparecem na escrita masculina, para que a gente, de fato, possa encontrar especificidades. E aí, para Débora, fica a mesma coisa, Débora, porque existe aí, tanto no caso da Clemence, né, que é uma vida de santo, né, quanto no caso, os lês, eles são bastante típicos da Maria de França, né, mas tem ali o ideal cavaleiresco, a influência de uma literatura de cavalaria. Se você consegue indicar algum elemento especificamente do que você estaria chamando de feminino numa comparação, né? Eu entendo também que são pesquisas que ainda estão iniciando, então se vocês puderem dar alguns exemplos concretos. Para o Lucas, é exatamente isso, Lucas, se você consegue trazer alguma coisa, porque eu sei que o objetivo era falar especificamente, acho que o microfone do Wendel está aberto. Se você consegue falar, Lucas, um pouquinho, eu sei que o objetivo era apresentar o contexto, né, do Sacro Império, da produção desse manuscrito, mas se você pudesse falar um pouco sobre o que, de fato, esse manuscrito, a prosa Lancelot, né, para usar o termo do Bacega, traz algum exemplo concreto de como a gente pode entender essas construções da cavalaria nesse contexto do Sacro Império. E para Elisângela, como é que, se você disse que é uma parte da sua tese, então talvez você tenha feito essa reflexão em outros momentos da sua tese. Como é que a gente pode pensar a questão da construção da memória? Porque o personagem do Rolando, ele vai ser muito trabalhado como construção de uma memória até nacional, por assim dizer, né, já a partir do século XVIII, XIX. E como lidar um pouco com a maneira como esses manuscritos que você está tratando, né, você mesma disse, eles mudam a história, né, de certa forma, porque eles colocam ali um outro inimigo, por conta do contexto de produção. Então, como fica a construção de uma memória, de um fato, de algo que é um fato histórico conhecido? Então, não é uma literatura inventada, né, fictícia, com todas as aspas possíveis. Então, como lidar um pouco com esses elementos de memória colocados aí, tá bom? E aí eu acho que, não sei se a gente... acho que a gente pode abrir para o Wendel fazer as perguntas dele, Wendel, e aí a gente deixa todo mundo responder e abre para mais gente. Boa tarde, gente. Então, eu acho que tem algumas, inclusive, são as mesmas, então, que a gente pode juntar. Para a Luana, eu fiquei na dúvida, Luana, quando estava te ouvindo, mas pode ser um problema de escuta minha, né? Você, primeiro, o Fábio é um tema muito espinhoso, né? Pelo menos eu pensei em estudá-lo quando estava na graduação, acabei desistindo. Aí eu fiquei na dúvida de qual era o seu objeto, que vai ser o indivíduo, a religiosidade ou a questão do além, né?
ou como é que eles se conectam. E aí eu fiquei pensando de que, até porque, como eu estou dizendo, né, eu fiquei estudar isso quando eu estava na graduação. Então, as coisas que eu li são de muitos anos atrás, né? Coisa pode ter, obviamente, andado muito para frente. Essa era uma literatura considerada muito localizada, né? De uma região muito específica. De que maneira ela pode ser considerada representativa da sociedade medieval, para a gente fazer algum tipo de abstração, né, de projeção. Assim, isso, ainda há esse debate ou não? Você já está superado? Enfim, são mais dúvidas, né, como você pode ver. Para Maria Luísa, adorei Maria Luísa, seu trabalho. Fiz muita vontade de conhecer esses poemas. Só que aí eu fiquei pensando se há alguma discussão sobre o qual a gente pode estar lendo, pode ler essa documentação com expectativas típicas de quem lida com documentação cristã. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se a gente for considerar comunidades judaicas, por exemplo, existem comunidades judaicas em que as mulheres têm muito mais liberdade do que em comunidades cristãs. Então, escrevem sobre desejo sexual, sobre prática sexual, com muito mais liberdade do que a gente vê nas sociedades cristãs. Então, isso não pode ser também uma característica do mundo muçulmano? Aí é uma pergunta de dúvida mesmo, não conheço, estou te perguntando. Esse mundo da luz é, de fato, tão ou mais refratário, né, à mulher, ao desejo da mulher, por exemplo, a gente pega de documentação judaica que diz que é obrigação do homem, por exemplo, satisfazer a sua mulher sexualmente, e se ele não o fizer, ela pode denunciá-lo na sinagoga, por exemplo. Né? Então, escrever para esse tipo de poema é tão transgressor assim, ou é transgressor e comparado à situação da mulher cristã na sociedade cristã? Essa é uma dúvida, só uma provocação, não sei como vai lidar. E o que eu tinha de questão para a Débora, a Carol já colocou, minha mesma dúvida, né? Como a gente pode falar em autoria feminina, né? E a crítica cultural tem dificuldade de delimitar o que seria uma autoria feminina para o mundo contemporâneo, né? Que debate se existe, né? Claro que tem algumas questões, né? Tem algumas possibilidades já aventadas, mas isso é algo de muita discussão, né? Então, eu queria saber isso mesmo. O que é que você está chamando de autoria feminina, já que a gente está partindo do pressuposto de existencialistas de que não é porque uma mulher escreve que é autoria feminina, né? Vamos, né? Já isso é um pressuposto, né? Partindo desse pressuposto. Queria ouvir vocês falando um pouquinho disso, tá? Se não for, se vocês considerarem pertinente, tá? Eu posso estar doidão aqui e não tem nada a ver com o que eu estou falando. Vocês, por favor, desconsiderem. Muito obrigado, desde já. Rosiane, você quer fazer uma pergunta? Porque, na verdade, como ela complementa, como ela está dentro do escopo das perguntas que você e o Wendel fizeram, acho que pode, isso já, né, não vai escapar muito, nem vai precisar fazer, talvez, uma segunda rodada. Primeiro, parabéns para todos, todas, foram maravilhosas as apresentações, gostei demais. E aí a minha pergunta era, Elisângela, já te ouvi outras vezes, né? Você já está aqui de outras edições. E aí a mesma pergunta seria da Carol, assim, queria saber qual o conceito de memória que você utiliza, né, para trabalhar essas questões, porque a gente sabe que é um conceito amplo, né? E aí qual seria o autor que você utiliza para trabalhar essa questão? E para Maria Luísa, eu simplesmente fiquei encantada
com esta fonte, que fonte maravilhosa, que coisa interessantíssima. Essa história do Hudud, ou Hudud, ainda não sei a pronúncia certa, vai me corrigir, fiquei aqui pensando em muitas coisas, que eu trabalho com textos jurídicos, sabe? Mas eu não vou entrar nisso, não. A minha curiosidade é a seguinte, a curiosidade mesmo, elas eram poetisas aristocratas, elas pertenciam ao ramo aristocrático, de fato, e aí, quais seriam, e aí você fala, né, que é um recurso, é uma estratégia, enfim, o nome que se dê, o termo que se use. Eu gosto muito de estratégia, acho que pela minha área né, de atuação de trabalho. Assim, infelizmente, sai assim no instantâneo, mas é um recurso, né, de romper esses limites que foram impostos pelo, né, o Hudud. E aí, como eles aparecem no texto, né, no conteúdo mesmo, é através de um teor sexual. Você até trouxe algumas coisas aí. Seria através de dicas de como cuidar do corpo, de como... O que traria? Romance? Relações ilícitas? O que o texto traz de poesia que também denota esse rompimento, sabe? Essa transgressão. Estou pensando mesmo com a cabeça de quem trabalha com texto jurídico, porque fiquei pensando, né, se tem algo, qual seria a pena, né, para mulheres como essa, né, Marta? Não tem como a gente não pensar nessas coisas. É só isso mesmo, mas fica bem à vontade, tá, Maria Lúcia, para responder aí a pergunta. Obrigada, você também, Elisângela, desde já, obrigada pela resposta. Vou deixar a Marta falar, porque a gente tem que deixar a Marta falar. Essa é uma pergunta geral, na verdade, para todos, porque como eu gosto de trabalhar com história política, né, mais o meu foco, história política, relações de poder de uma maneira geral, então é uma provocação para todos, né? Mesmo que a gente não esteja lá com muito tempo, mas acho que dá para a gente fazer uma provocação geral. Como é que a questão das relações de poder, seja entre grupos, seja entre gêneros, ou seja entre entes governativos, como isso entra no trabalho de vocês? Quer dizer, pode parecer não ter muita coisa a ver, mas talvez seja uma forma da gente encontrar um caminho de conexões com essas relações de poder, com essas relações políticas, né? Então, é só uma provocação mesmo, uma curiosidade. Como a questão do poder, independente do objeto de vocês, como isso entra no diálogo que vocês estão estabelecendo com as suas fontes, com o seu contexto, enfim. É isso. Acho que a gente pode... Obrigada, Carol, por você ter aceito o nosso convite, tá? Não estava aqui pessoalmente. Eu que agradeço, mas te peço desculpas por ter tido que mudar. Aliás, obrigada, Rosiane, por ter trocado comigo. Eu tenho que dar aulas 18, então. Acho que a gente pode vai respondendo, acho que na ordem, né, das apresentações. A gente já começa com a Luana, que inclusive eu sei que daqui a pouco tem que sair, Luana. Oi, então, eu acho que eu consigo responder tudo mais ou menos de uma vez, que elas se conectam um pouco, e respondendo um pouco a Marta, a professora Carolina e o professor Wendel, eu estou analisando os fabliões a partir de duas perspectivas, né? O meu objeto de pesquisa é a religiosidade representada nos fabliões. Então, a questão do paraíso, da representação do paraíso, das características do paraíso nos fabliões, esse é o meu objeto. Esse trabalho que eu apresentei hoje foi o desdobramento de um trabalho da primeira disciplina que eu fiz no mestrado, e aí ele me ajudou um pouco a analisar a partir da ótica de como o indivíduo, a sociedade e a religiosidade vão se relacionar e como essa relação vai estar presente na representação do paraíso nos fabliões. E eu estou analisando eles a partir de duas óticas. A partir da ótica que eu apresentei aqui hoje, que é a ótica do controle social, então, de como nos fabliões a gente consegue visualizar
características do paraíso, que vão remeter a um controle social eclesiástico, né, partindo da igreja, e a segunda ótica é os fabliões como um elemento de contestação, né, justamente por causa do humor, da crítica social, da sátira, da ironia. Então, eu estou trabalhando a partir a minha intenção, né, é trabalhar a partir da ótica do realismo grotesco do Bakhtin, para eu poder entender como o riso, como a ironia e como como é que é a palavra, meu Deus? Como essa linguagem muitas vezes até uma linguagem mais voltada para palavrões e etc., né? É uma linguagem mais chula mesmo, como ela vai poder também ser utilizada como forma de contestação a esse controle eclesiástico. E o professor ainda mencionou, né, que é uma escrita bem regional, mais voltada para a França, uma região específica da França, e como ela pode ser considerada representativa da sociedade medieval. E aí eu acho que vai mais pela parte de eu estar analisando também a representação da religiosidade, porque a minha intenção é analisar como os elementos que vão construir o paraíso nos fabliões, como eles vão vir de uma apropriação de culturas e elementos e práticas pré-cristãs que vão ser apropriadas pelo cristianismo e representadas num sentido de tentar manter essa ordem mesmo e realizar as conversões e tudo mais. E eu acho que essa questão também pega um pouco a questão que a professora Marta colocou das relações de poder. Então, acho que se a gente está falando de religiosidade na Idade Média, a gente está falando sobre as relações de poder da Igreja Católica e como a política influencia bastante dentro desse sentido. Então, essa relação de poder da Igreja Católica, né, da época, se utilizando dessas práticas, principalmente nas ideias do que vai compor o paraíso e nas práticas que você deve realizar para poder alcançar o paraíso, e como isso vai influenciar o imaginário popular, no sentido do paraíso estar sempre presente lá, falando no seu ouvido. Se você não fizer isso, você não vai conseguir alcançar o paraíso. Eu acho que é isso. Tentei responder todo mundo, não sei se eu consegui. Tá ótimo, obrigada, Luana. Passo para a Maria Luísa. Ok, gente. Assim como Luana, eu acho que eu também posso responder uma palavra só, tudo que me foi perguntado. A professora Carolina perguntou sobre a comparação aí de poesias masculinas e femininas, e eu nunca fiz essa comparação de forma realmente efetiva, eu só li referências sobre isso. A professora historiadora Célia del Moral, da Espanha, ela já tinha feito essa comparação entre poesias masculinas e poesias femininas em andaluza, e ela faz essa comparação de gêneros poéticos, por exemplo, panegíricos masculinos e femininos, sátiras masculinas e femininas. Ela faz essa comparação, essas poesias, ela vai trazendo gêneros também. E ela fala que essa comparação que é feita, não é feita... Você não consegue encontrar vestígios um do outro ali, você vê especificidades, tanto no masculino quanto no feminino, até porque as mulheres, elas encontravam ali uma forma de poder falar que não seria de forma tão, assim, forma bem clara, sabe? Só mulheres que não eram aristocráticas que falavam de forma mais clara. E isso vem também da pergunta do professor Wendel, que ele pergunta se, como elas tinham uma liberdade maior, se elas não poderiam falar da sexualidade de forma mais efetiva, não é isso? Mas, assim, as mulheres, apesar de elas terem uma liberdade maior, principalmente educacional, porque as mulheres, elas aprendiam a ler e a escrever nessa sociedade islâmica, elas não tinham uma liberdade sexual muito forte, principalmente mulheres aristocráticas. Mas uma das mulheres que eu estudo, ela está na aristocracia, só que quando você percebe as especificidades de todas as mulheres, ela é a única que não tem não vem a família dela, porque a maioria das mulheres vem assim,
Aisa Bint, que em árabe é filha de, e fala a família dela. E a única poetisa do século XI que não vem é a Múrria, o nome dela é Múrria. E ela só vem esse nome, Múrria, não fala nada sobre ela. Então, ela, na poesia dela, ela fala da Alada, e a Alada foi uma princesa humilde. Então, provavelmente, ela estava no castelo, mas ela não era aristocrática, provavelmente ela era uma escrava da Alada. E isso é muito interessante você perceber. E ela é a única que fala de forma realmente uma liberdade sexual. Ela fala do órgão masculino de forma muito clara. Se você vê a poesia, ela fala realmente o órgão masculino. Ela tem 3 poesias só. E em 2 ela fala de forma muito clara. E ela ainda xinga a Alada. E aí algumas historiadoras falam que ela pode até ter tido uma briga com a Alada, porque a maioria das poesias da Alada é sobre outro poeta, que é o Ibn Zaidun, que é um poeta muito conhecido também de Andaluzia. E já falando da pergunta da professora Rosiane, o que essas mulheres escreviam? Elas escreviam sobre paixões, romance. A Alada escreve de ciúmes. Ela fala que o Ibn Zaidun se apaixonou por uma escrava e ela é muito melhor do que a escrava. A professora Maria Jesus Rubiera Mata, na introdução do livro, ela fala até que essas mulheres têm um ar de arrogância muito forte, porque elas se colocam em um lugar muito alto, sabe? A Alada, ela se coloca como as estrelas, que ela é linda como a lua. A Safia, ela fala da caligrafia dela, ela só tem uma poesia. E alguém falou mal da caligrafia dela, e aí a poesia dela é falando, a minha caligrafia não é feia, a minha caligrafia é linda, e eu vou pegar a caneta, o papel, e vou escrever, e você vai ver como a minha caligrafia é bonita. Então, é basicamente isso, ela vai trazendo perspectivas, e aí, já falando da professora Marta, né, essas relações de poder, as representatividades de poder dessas mulheres estão escondidas nessas poesias, quando a Múrria fala de sexualidade de forma clara, quando a Alada se coloca num lugar muito alto, diferente das representações dos homens com as mulheres. A Isa, ela tem uma autorrepresentação que ela fala, eu sou uma leoa, e se eu sou uma leoa, eu não posso ficar como um cachorro, como você. Então, provavelmente, ela estava dizendo não para alguém que pediu ela em casamento, em namoro. Então, elas se autorrepresentavam de uma forma muito clara e de uma forma em que elas se colocavam no lugar em que os homens nunca colocariam elas. Então, não sei se deu para responder todo mundo, mas é isso. Obrigada, gente. Muito bom, muito interessante mesmo. Eu até eu dei um print no seu slide para pegar a referência dessas poesias. Lucas agora, né? Isso, me ouvem bem? Show de bola. Sim. A gente primeiro gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes, né? Vários colegas de outras universidades fazendo essa conversa que é sempre muito boa. Respondendo agora de forma breve aqui, professora Marta, minha querida orientadora, essas relações de poder, eu acho que tem muito relações de poder em toda a minha pesquisa, porque eu trato, na realidade, pretendo trabalhar mais especificamente com a figura do Galahad, mas não tem como falar sobre o Galahad sem falar de cavalaria. E a cavalaria, ela ecoa um modelo cristão promovido no Sacro Império Romano Germânico, em que o serviço a Deus legitimava a função militar da nobreza. E isso é uma imposição de poder, é uma relação de poder que dava, por exemplo, que constrói a imagem do cavaleiro, que corre dentro das suas terras com caçadas, seus cachorros, e isso é uma relação de poder, mas eu acho que eu posso melhorar um pouco a minha concepção ao longo da minha pesquisa. Agora, respondendo à professora Carol, bom, esse manuscrito, ele tem uma função meio de que educar a nobreza com comportamentos exemplares da cavalaria, da moral, da disciplina, e tem uma função de ressonância política. O imperador, ele era defensor da fé, e o cavaleiro era esse braço armado. No período interregno que eu converso, eu acho que isso tem até essa questão de educar a nobreza tem até um pouco mais de peso, justamente porque não existe, nesse caso, uma ideia central de imperador.
Então, a demanda do Santo Graal, ela reforça que o cavaleiro é um agente de Deus que transcende o campo de batalha, que ele está ali numa missão divina, que ele não está ali por acaso, apenas por ele ser uma pessoa nobre. Que existe toda uma função divina através disso. E a figura do Galahad, dando um spoiler da demanda do Santo Graal, no final ele ascende aos céus, ele sobe aos céus, e isso eu interpreto que seja uma forma de mostrar para essa nova sociedade, dessa nova aristocracia que vem se formando, que a cavalaria ela é mais do que era, por exemplo, anteriormente, que era só um homem montado a cavalo. Então, resumindo, de forma enxuta, a função desse manuscrito era mostrar uma nova cavalaria alinhada ao Miles, alinhada a essa concepção de nobre. Obrigada, Lucas. Elisângela? Sim, primeira pergunta, professora Carolina, sobre essa questão da memória, né, da construção dessa memória. É interessante por quê? Porque essa batalha de Roncevaux, na memória coletiva do período, ela ficou bem esquecida porque ela é apenas um adendo lá na vida Caroli. Ela vai ganhar relevância a partir do século XI, quando Luís vai mandar reescrever essa história buscando uma identidade carolíngia. Ele vai tentar ligar sua imagem real à de Carlos Magno. Os capetianos vão tentar fazer isso, até o Gaston de Paris vai falar sobre isso, até o próprio Duby também vai falar sobre isso, que vai ser uma busca de tentar reafirmar a imagem dele como monarca, já que ele tinha uma série de ameaças externas, tentando deslegitimar ele como rei. Então ele manda construir essa narrativa, e aí sim ressurge novamente o nome de Roland, do Carlos Magno já existia, mas o Roland, ele é apenas uma citação que aparece como um prefeito da marca da Bretanha, né? Nem como sobrinho de Carlos Magno. E nos séculos posteriores, século XIX, século XVIII e XIX, o nome mais conhecido, em vez de Roland, vai ser Olivier. O Roland ele vai ser menos conhecido depois que ele vai voltar a ser mais, digamos assim, ter mais destaque. Mas, dentro dessa construção dessa narrativa, desse reinado forte, o Carlos Magno ele vem sempre na frente, né? E dentre os outros personagens da narrativa, o Olivier às vezes ganha mais prominência do que o próprio Roland. Porque se a gente for parar para fazer uma análise da questão do cavaleiro perfeito, o Olivier se enquadra bem mais do que o Roland. E o Roland tem uma série de atitudes que descredibilizam essa imagem de perfeição. Porque ele é astuto, ele responde muito para Carlos Magno, tem hora que Carlos Magno pergunta as coisas para ele, dá cada resposta, gente. E o Olivier não, ele é comedido, ele e aí a gente está pensando naquela transição da cavalaria de guerra para a cavalaria cortês. O Olivier, ele é isso, ele é refinado, ele é educado, ele é gentil. Já o Roland ainda é aquela antiga reminiscência da cavalaria, né, das épocas e das gestas antigas, que é aquele que só quer a batalha, quer o sangue e quer a luta. É verdade. E ele dá muita resposta. Então, tem momentos que o Olivier ele vai ter a proeminência dentro da memória dessa construção. E volto para o que a professora Regiane falou, eu falo mais da questão da memória na minha dissertação, que eu vou tratar de várias memórias. A gente vai falar da memória coletiva, vai tentar daquela memória que o Pernod vai dizer que vai aliar o sagrado, né? Então, aquela imagem vai ser ligada ao sagrado, vai pensando naquela memória coletiva, que é do Jacques Le Goff, e também uma chamada memória discursiva, que vai ser toda a memória, que é da Annie Landy, que ela vai falar sobre essa questão de um discurso moldado para criar uma memória específica para aquela né, nessa situação, já que a coroa queria uma memória vitoriosa, e aí vão ressignificar todas aquelas batalhas de uma maneira bem mais, botaram no Photoshop, né, fizeram assim, algo bem mais maquiado na imagem do Carlos Magno e do exército franco, né, e essa relação de poder, o que a gente pode falar? Que desde a construção da narrativa até a propagação dela, vai ter sempre ligado com essa ideia desse poder, né, o poder régio, a fazer o rei como uma figura central, uma figura que está sempre ali para proteger os fracos, né, ligado com aquela imagem cavalheiresca, mas ele também tem uma mensagem, uma imagem ligada com o sagrado. Carlos Magno não é somente o rei dos francos, mas ele fala com os anjos, ele fala com os santos. Então, ele já saiu até mesmo daquele critério somente temporal, mas também espiritual. O próprio Turpin não fala com Deus, mas o Carlos Magno fala. Então, esse poder dele transcende aquele ambiente religioso para se tornar uma imagem régia e quase sacra, né? Então, esse poder quer dizer o quê? Que nem a igreja não tem o mesmo poder do rei. O rei, ele é mais,
né, e se ligar Carlos Magno com os reis capetianos, logo eles herdam também essa característica, né, e até o próprio Luís, ele é visto como um predestinado, que a mãe dele era infértil, e aí acontece uma série de milagres, ele nasce. Então, toda a memória é construída com essa sacralidade do rei, né, querendo fazer o rei se torne uma figura sacra e uma figura escolhida para proteger o povo francês, né? Então, daquele contexto de lutas externas, internas, batalhas internas e batalhas externas, o rei, ele é o Carlos Magno renascido, digamos assim, é o novo Carlos Magno, que mais à frente o Carlos Magno vai ganhar outras configurações até o século XIX, né? Então, a gente percebe que a memória lá vai ser bem mexida nesse período. Perfeito, obrigada, Elisângela. Luana, acho que você precisa sair, né, Luana? Fique tranquila. Precisar sair, mas eu queria agradecer. De qualquer forma, a gente tem que encerrar daqui a pouco, porque tem outra mesa, então... Então, só isso. Desculpa interromper, eu queria agradecer a vocês, agradecer os passos, os comentários, e é isso, gente. Obrigada. Obrigada, Luana. A gente passa, então, para a Débora agora. Débora. Obrigada, serei bem breve, porque eu sei que o tempo está se esgotando. Então, primeiro, obrigada por todas as perguntas, professores. Então, respondendo de trás para frente de uma forma bem sucinta, na minha pesquisa eu trabalho com o conceito medieval de autoria, ou seja, como pensar mulheres autoras nas práticas medievais de autoria. Então, na Idade Média, a gente tem a autoria intrinsecamente ligada à autoridade, que é esse conceito de auctoritas, né, latino. Então, diferente da concepção moderna que a gente tem de autoridade, de autoria ligada à originalidade, à criatividade do indivíduo, na tradição medieval, o autor era aquele, né, que transmitia, compilava e reinterpretava saberes já legitimados. Então, essa auctoritas vinha principalmente, por exemplo, né, dessa tradição clássica, e também que a gente vê nos escritos dos padres da igreja. Então, nesse contexto, a autoria feminina era ainda mais restrita, porque a autoridade estava culturalmente marcada como masculina, pensando em questão, né, de gênero. Então, padres, monges, doutores, reis, enfim, eram legitimadores dessa palavra escrita. Então, as mulheres, elas eram reconhecidas como autora. Para serem reconhecidas como autoras, elas tinham que fazer uso, né, de estratégias discursivas específicas. Então, pensando também a questão de relações de poder, né, que é uma discussão que vai estruturar toda a noção de autoria medieval. Não tem como não falar de relações de poder quando a gente fala de autoria medieval, porque o autor não existia isolado, mas como uma função legitimada por instituições e discursos que vão excluir sistematicamente as mulheres. Então, quando as mulheres escrevem, seu gesto é sempre também um ato político de negociação com essa rede de poderes, né? Então, ao mesmo tempo que elas reproduzem certas normas, a humildade, serviço religioso, preservação da memória, elas conseguem reconfigurar esse espaço de autoria e mostrar que mesmo num sistema desigual, né, assimétrico, né, nas relações de poder, havia margem para uma agência feminina. Isso vai revelar justamente o que a professora Carolina, comenta, né, sobre esses elementos de linguagem e subjetividade feminina presente nas obras da Marie de France e da Clemence Barkin. Então, eu vou trazer só um exemplo bem sucinto, né, que é justamente da categoria que eu uso de subversão dos gêneros literários. Então, a Clemence, ela vai escrever uma geografia, que é um gênero religioso, e essa escolha do gênero é uma forma central para pensar a estratégia dela de autoria, porque ela reconfigura esse gênero tradicionalmente religioso e muito legitimado. Então, um dos elementos é justamente o destaque que ela dá para a resistência feminina no martírio da Santa Catarina, né? Então, a Clemence, ela ocupa uma posição enunciativa permitida pelo discurso religioso, justamente pelo esse gênero geográfico. Então, ela não se apresenta como criadora, mas como uma transmissora fiel de um discurso sagrado, e ela se coloca como uma servidora da santa e da comunidade. Então, ela vai mobilizar, né, de forma legítima a autoridade, como uma autoridade espiritual, que vai substituir essa autoridade, né, medieval masculina tradicional. Já Marie, né, como a Carolina destacou muito bem, ela vai ser, digamos assim, a precursora do gênero dos lê, né, mas ela vai subverter o que a gente entende como literatura cortês, né, esse amor cortês, porque ela vai inserir tensões sobre esse gênero, né, sobre relações de poder, sobre desejo, muitas vezes dando protagonismo para as personagens femininas. Então, a gente vai ter essa subversão das relações entre feminino e masculino no jogo do amor cortês, que vai ser, por exemplo, muito evidente num dos lé, que é o Lanval, né. Enfim, eu vou encerrar por aqui. Muito obrigada, então, pelo espaço. Obrigada, Débora. Bom, eu acho que por conta do horário, para não atrasar a próxima mesa, a gente precisa encerrar aqui, mas eu tenho certeza
que todas as nossas participantes, os nossos participantes estão à disposição depois, caso alguém queira entrar em contato, pedir mais informações, conversar sobre os trabalhos, pedir acesso às bibliografias utilizadas. Eu tenho certeza que todos vão fazê-lo de muito bom grado. Queria mais uma vez agradecer enormemente o convite, porque quando a gente tem a oportunidade de coordenar uma mesa, a gente aprende muita coisa também, né? Então, é sempre uma experiência muito boa poder, mais uma vez, trabalhar com os meus colegas do PEN, né, que são sempre tão queridos. Parabenizar todos pelas apresentações que foram muito boas, e passo, então, agora para os membros do PEN para encerrar oficialmente a mesa. Bom, Marta, se quiser, então, encerrar, já que você está aqui, então, por favor. Então, vou encerrar, porque eu não tive a oportunidade de abrir, e agradecer a Carolina gentilmente, sempre com a gente. Obrigada, Carol. Saiba que o carinho é mútuo e a gente sempre conta com você, sim, para as nossas atividades. Agradecer a todos que apresentaram aqui, parabenizar a todos. Peço desculpas por não poder ter estado aqui, né, desde o início, mas eu estava no YouTube ouvindo, então eu estava aqui de alguma forma, né? Então, convidar todos que estão aqui a dar assistência para a nossa próxima sala, que vai se abrir daqui a pouquinho. Enquanto nós estávamos aqui, eu estava já articulando a próxima sala, mas agradeço muito e espero por vocês daqui a pouco. Lembrando que quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, quem não curtiu ainda, né, os nossos vídeos, curta, quem ainda não segue o PEN nas redes sociais, siga. E na sexta-feira teremos o lançamento do e-book do ano passado, tá? Então, vamos lançar na próxima sexta-feira, e você que apresentou o seu trabalho, sinta-se convidado a receber o e-mail daqui a um tempinho, convocando você para a publicação. No mais, muito obrigado, queridos, e até a próxima, ou até daqui a pouco.